No oferecimento do Semeador de Boas Novas, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv. Você sabe que nós aqui gostamos muito de receber as suas mensagens, os seus e-mails, fazendo críticas, dando sugestões, inclusive de temas que você quer que nós debatamos aqui em nosso programa. Você sabe também que nós estamos numa grande campanha de alcançar 30 mil semeadores, pessoas que, entendendo e acreditando na nossa programação, entendendo o diferencial que a nossa programação é capaz de fazer no sentido de transformar vidas e também de divulgar Jesus, elas se aliam a nós num grande exército e se tornam semeadores de boas novas. Olha, você pode fazer toda a diferença semeando com R$1 por dia, R$30 por mês. É claro que você pode ajudar com mais ou com menos, mas isso é uma meta que a gente coloca aí para mexer com o seu coração. E você, com R$30 por mês, pode ser um semeador de boas novas. Liga para a gente, 212-6300. Ou então entra lá no nosso site e ali diretamente, através do PagSeguro, que é um sistema completamente confiável, você já pode fazer a sua semeadura. A você que já é um semeador, muitíssimo obrigada. Que o Senhor seja contigo, que Ele possa te devolver em bênçãos, bênçãos de toda ordem, bênçãos na satisfação dos desejos que você tem no seu coração, bênçãos materiais e, especialmente, bênçãos espirituais. E você que ainda não é um semeador, pensa na possibilidade de se tornar um. 212-6300 ou diretamente pelo site. Avaliar a empresa e também o mercado é algo que pode ser decisivo para o sucesso de qualquer negócio. Olhar a concorrência, considerar oportunidades e ameaças do mercado, olhar para dentro, considerar pontos fortes e pontos fracos, são ações de qualquer negócio. É o básico que qualquer um precisa fazer. Na verdade, a gente está falando em pensar antes de agir. A gente está falando de planejamento. Você acredita em planejamento? Você faz planejamento? Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre planejamento estratégico. Veja o nosso informativo e participa conosco do debate. Em qualquer área de nossas vidas é preciso primeiramente se planejar. Nas empresas isso não muda. Um planejamento estratégico é o processo de uma organização sob vários ângulos, definindo seus rumos por meio de um direcionamento que possa ser monitorado nas suas ações concretas. O plano estratégico nada mais é do que uma consolidação de ideias que por si só não produzem resultado algum. Ao contrário, é na implementação dessas ideias que a organização vai obter o melhor da estratégia, sendo sempre reavaliada e reformulada. Dessa forma, o maior desafio da gestão estratégica está relacionado à sua efetividade prática no alcance dos objetivos de organização, isto é, na sua capacidade de movimentar a organização e alinhá-la no sentido da prescrição proposta pelo plano estratégico, se adaptando sempre que necessário por ser uma exigência deste processo. É isso aí, você viu o informativo, você viu as informações básicas sobre planejamento e agora a gente quer conversar com você. Planejamento estratégico é o nosso tema de hoje. Eu recebo aqui no estúdio para falar sobre esse tema o Ricardo Veríssimo, ele que é microempreendedor e autor do livro 20 Regras de Sucesso do Pequeno Empreendedor. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você, Celeste. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre planejamento estratégico. Você é um craque nisso, né? A gente tenta. É uma arte de diariamente estudar, planejar e tentar realizar. Perfeito. Brasileiro parece que não gosta muito de planejar, isso é verdade? Não precisa responder agora não, daqui a pouquinho a gente volta nisso aí. Eu também recebo aqui no estúdio o Mário Rezende, ele que é produtor cultural e gerente de projetos da empresa Mais Comunicação em Projetos. É isso mesmo, Mais Comunicação? Olá. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigado você pelo convite. Falar sobre um tema que parece que mexe um pouco com a cultura do brasileiro, né?
Enquanto em outros países, muitas empresas gastam bastante tempo planejando para depois pensar em executar, aqui no Brasil isso tem mudado um pouquinho, mas a nossa cultura ainda é de sair fazendo e depois pensar. Vocês concordam com esse negócio? Concordo, sim. A gente tem até uma pesquisa do Sebrae de 2007 que mostra as empresas que faliam. Na época, a média era de... os 5 primeiros anos, as empresas, pequenas e médias empresas, quebravam antes dos 5 primeiros anos. Dessas, 68% diziam que o motivo era a falta de gerenciamento, que acaba sendo um reflexo da falta de planejamento. Apesar de 68% alegarem que foi falta de gerenciamento, só 13% desses empresários assumem que não tem competência técnica para planejar e gerenciar. Então a gente prova por estatística que acontece isso no Brasil. As pessoas não planejam. É da nossa cultura, não ler manual, não planejar, não estudar antes de fazer. E os que fazem, às vezes, não sabem que fazem. Fazem de forma muito empírica, pela prática, pela vivência. O empreendedor, com essa coisa nata dele de botar as coisas na frente, de ter um impulso de fazer, de realizar, ele às vezes planeja sem saber que está planejando ou não faz planejamento e aí sente lá na frente, na hora de crescer, a dificuldade de crescer porque não se estruturou. Às vezes porque ele não sabe para onde ele quer ir, né? Exatamente. Ele não parou para pensar e ele não sabe para onde ele quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, você não chega em lugar nenhum, né? Pois é, como é que você vai? Tem até um filósofo que falava que quando você não sabe para onde quer ir, vento nenhum sopra a seu favor. Se você não sabe para onde vai, não adianta. Ninguém pode te ajudar, você está perdido. Pois é. Como é que você vê isso, a tua opinião? Eu vejo hoje que o empreendedor, o microempreendedor, ele com a falta do planejamento, ele não alcança os objetivos. E como nosso amigo, ele acabou de dizer, a falta não dá direção. Ele fica sem direção para o resultado dele. Então, a gente, hoje em dia, quando o empreendedor, ele planeja, né? Ele antecede aquilo que ele quer obter, né? Que é o que o planejamento, o sucesso do planejamento é você obter o que você quis, né? Para a sua empresa. Então, quando você não planeja, você não direciona, não dá uma diretriz, né? Antes de fazer, antes de ter ação, isso não é, o sucesso ele acaba não acontecendo. É mais difícil. E o planejamento ele é importante porque a gente cria informações, a gente precisa de informações, né, de base, aí vem da base familiar, da sua base de estudo, onde você vai atuar, de que forma que você vai atuar e quanto você vai investir. Pois é, eu fico pensando às vezes que talvez a cultura de não planejar acabe acontecendo e se tornando cada vez mais forte porque o conceito de planejamento, ele muitas vezes não é bem trabalhado, né? O que é planejar, de fato? O que é planejar? Caramba, a gente intuitivamente planeja as coisas, né? Mas quando a gente fala, não, mas você tem que planejar, parece que isso se tornou uma coisa formal, uma coisa difícil. Planejar é tão difícil assim? Pode falar. O planejar, a gente, pela situação, né, do empreendedor, ele acaba botando os burros na frente dos bois e vai a carroça e vai se complicando. Porque quando você tem a necessidade de ter um resultado, que é o que acontece com a população, você acaba, eu vou comprar, eu estava dando um exemplo para o nosso amigo no camarim, que às vezes se aquele rapaz que vende a bala no sinal, que é um microempreendedor, se ele soubesse que se ele não fosse pelo apelo da miséria, por estar de pé descalço no chão e tivesse todo mundo com uma camisa igual, pelo menos bem asseado, ele passaria a credibilidade. Então, se ele planejasse antes de cometer a ação, o resultado ia ser melhor, porque em vez de ele me passar o medo, ele ia me passar a credibilidade de uma pessoa que estava correndo atrás do seu sustento. Então, hoje o planejar, né, e hoje sempre o planejar é se anteceder ao sucesso que você quer, que você quer conquistar. É você pensar e agir, o que não acontece. Hoje nós temos um braço forte que é o Sebrae, né? E a gente
tira o microempreendedor da ilegalidade e bota ele dentro da legalidade, com seus impostos, com todos os seus direitos, tanto para o Estado e tanto para o empreendedor. Mas as pessoas ainda têm, eu não vou lá, não quero, eu prefiro ficar vendendo minha bala aqui mesmo, não vou vender meu sanduíche, para que eu vou legalizar minha carrocinha de cachorro-quente? Ainda tem medo do formal, né? E as regras, como o próprio livro dele, as regras fazem, porque não tem porquê. Quando eu montei minha empresa por dificuldades, hoje não tem porquê você que vai começar a passar por isso. Porque se você planeja, você segue passos de pessoas que já passaram, que estão bem-sucedidas no mercado. Então, o planejamento hoje, com a estrutura que o Sebrae dá, já ajuda bastante o microempresário e até o grande empresário. Pois é, planejamento não é só para o pequeno, é para o grande e para o pequeno. Aliás, quanto maior você for, mais necessidade de planejamento se tem, não é mesmo? O que eu acho que diferencia um pouco dessa coisa de todo mundo planeja e não sabe, é a coisa do sonho e do pautar esse sonho. Aquela coisa de final de ano que todo mundo fala, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, eu vou emagrecer, vou mudar minha vida, e aquilo ali de sonho a planejar como fazer isso, dividir essa possível conquista que você quer em pequenas etapas para você conseguir conquistar aquela meta toda, é o que diferencia de planejar e não planejar. O que não planeja, ele tem aquele sonho. Eu vou emagrecer 10 quilos no ano que vai entrar. E aí, aquilo ali passou a festa do ano e tal, ele não planeja uma meta. O que planeja, não, eu vou emagrecer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comer menos assim, eu vou comer legumes e tal, e eu vou emagrecer 1 quilo por mês, durante todo o mês, e ele acompanha aquilo que ele planejou, vê aonde ele errou, revê o que ele imaginava, onde eu errei, por que eu não alcancei esse mês? Isso é planejar. Aí que diferencia quem planeja e quem sonha. Ricardo, dentro do que você está falando, vale a gente dizer que planejamento pode ser transformar um sonho em uma meta real? É possível dizer isso? Transformar um sonho em uma meta real. É um desejo em algo que eu digo não quero só desejar, eu vou chegar lá, eu quero conseguir. E aí eu transformo aquilo numa meta e eu vou dizer o que eu preciso fazer para atingir essa meta. E o planejamento é exatamente delinear, traçar os passos que eu preciso seguir para chegar lá e para alcançar essa meta. Ainda é uma fase teórica, ainda é um momento teórico, né? Basicamente, eu acredito que é isso. São conjuntos de ações que você vai realizar para alcançar objetivos que no final vão culminar na sua meta. Então, eu acredito que é bem isso mesmo. É separar em etapas. Às vezes você olha, como empresa, por exemplo, você tem um problema, você quer crescer 30% naquele ano. Se você olhar no início do ano e falar, meu Deus, como é que eu vou crescer 30% no mercado, com crise, com não sei o quê? Se você olhar só para a meta, ela se torna um pouco difícil às vezes. Mas quando você divide ela em pequenos objetivos que vão no final resultar nessa meta, isso fica mais fácil. E aí você planeja os pequenos objetivos para chegar nessa meta. Então, acho que é bem isso mesmo. Tá. E em que se baseia um planejamento estratégico? Alguém que queira fazer um planejamento estratégico, o que ela deve levar em conta? Como que ela tem que organizar a cabeça para poder chegar a esse plano? Esse planejamento, mas eu quero ouvir a opinião de vocês logo depois do nosso primeiro intervalo comercial, tá bom? Vamos ao intervalo e voltamos já já. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Família. Mais. Diálogo. Igual. Brasil melhor. Você tem conversado com seu filho? Tem beijado seus pais? Lembre-se que a família é a base de tudo. PSC, o Partido da Defesa da Família. Se ela vai bem, você vai bem. Se a família vai mal, o Brasil vai mal. Família, essa é a nossa bandeira.
família, mais valores, igual. Brasil melhor. 1 em cada 4 adolescentes é dependente do álcool. Jovens se perdem na maconha e no crack. A droga mata o viciado e destrói a família. Só resgatando os valores da família, vamos mudar essa realidade. Família, essa é a nossa bandeira. PSC, o ser humano em primeiro lugar. O Domingo da Igreja Perseguida é um dia dedicado à oração e à lembrança de cristãos que são exemplos de perseverança e amor a Deus. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima, conversando com você hoje sobre planejamento estratégico. A gente tem aqui 2 craques, o Ricardo, que já escreveu um livro e que inclusive fala sobre planejamento, e temos também o Mário, que tem trabalhado aí com projetos, buscando alcançar os resultados desses projetos, né? Portanto, gente que não só fala, mas faz também. Isso. Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente agora, nessa questão de em que se baseia um planejamento estratégico. Tem alguma fórmula, alguma maneira especial da gente fazer? O planejamento estratégico, hoje ele ajuda em eliminar riscos do mercado. Uhum. A pessoa, o empresário que planeja uma ação, ele começa a mapear os riscos do que aquilo pode ligar no não acontecimento do sucesso dele. Uhum. Então, se você elimina risco, o seu sucesso é garantido. E o planejamento hoje, a regra básica é conhecimento do mercado, como a sua ação de expansão, como divulgação da sua empresa, uhum, e ação direta, para que público-alvo seria. Uhum. Então, essas 4 ações você consegue colocar mais ou menos uma empresa no caminho certo. Uhum. Porque o planejamento, ele se antecipa àquilo que você poderia acontecer. Então, você quer o sucesso, como o amigo Ricardo falou, ele quer os 30% de crescimento no mercado. Então, ele vai conhecer o mercado, para quem ele quer estar vendendo, como se ele apresenta o mercado e como o mercado está vendo ele. Uhum. Ele está basicamente eliminando os riscos, porque quando ele botar isso num plano de ação, de que forma ele vai aplicar essas etapas, ele elimina risco e fica mais à vontade para o crescimento dele normal, porque pede. Você vai vender cachorro-quente para quem? Em que lugar? Num lugar que não passa ninguém? Não, vou vender numa rodoviária, porque ali tem tantas mil pessoas que passam diariamente, que voltam do trabalho sem ter tempo de jantar ou de almoçar, então elas precisam se alimentar nesse meio termo, que é o que o dia a dia dá da pessoa, então você coloca ali. Tem uma coisa bacana, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, pegando isso aí que você colocou, de repente a pessoa diz, não, tá bom, eu vou vender cachorro-quente. E eu vou vender cachorro-quente, eu tenho que olhar. Bom, eu tenho que ter um local onde as pessoas passem, que elas me enxerguem. Agora, nesse local, alguém já vende cachorro-quente? Ah, já sim. O que faria essas pessoas comprarem comigo e não com os outros, né? Aquilo que você estava falando do mercado. Como é que o mercado me vê? O que faria uma pessoa tomar a decisão de comprar cachorro-quente comigo e não comprar com o outro? E aí isso pode me levar a pensar numa diferençazinha, né? Um recheio especial ou um preço especial. Os pontos positivos. Né? Como chegar e fazer com que o mercado, o consumidor, me veja e possa então optar por comprar o meu produto. É muito essa linha na hora que tem que ser pensada na hora de se formular um planejamento. É por aí, Ricardo? Eu acredito o seguinte, você tem o diferencial, você tem que ter um diferencial. Qualquer negócio hoje você tem que ter um diferencial. Ele pode se basear em inovação, custo, pode ser um produto diferenciado no caso do cachorro-quente, pelo sabor. Agora você tem que definir em que área você vai diferenciar. Não adianta você querer diferenciar em tudo. Eu não posso querer ter o melhor sabor, o melhor preço, o melhor tudo, porque eu vou me embaralhar. Então você tem que ter, vamos dar o exemplo, por exemplo, de um fast food que a gente tem de comida árabe. Ele definiu que o preço é o diferencial dele. Então ele tinha lá o preço 0,99 centavos a determinada esfirra lá de carne.
Então, ele focou desde o início do negócio dele que o diferencial dele seria preço. Então, ele perseguiu, ele planejou, ele pesquisou mercado, que é importantíssimo. Vai montar um negócio, você tem que pesquisar. É o que ele falou. Vai ser numa rodoviária? Quantas pessoas passam por dia? Quantas outras carroças de cachorro-quente eu tenho que vão concorrer comigo? O que eu vou ter de diferente das outras? O que vai fazer aquelas pessoas que estão passando escolher o meu produto e não o do outro. Então, tem formas de você planejar para entender esse mercado e chegar nele de forma melhor do que simplesmente chegar lá, botar a carrocinha e começar a vender. Se você planejar o diferencial, ficar parado lá, por exemplo, 1 hora e contar quantas pessoas passam no determinado horário. Então, passam 1000 pessoas por hora no terminal rodoviário, por exemplo, de Niterói. Vou dar um número. Aí você tem 5 carrocinhas de cachorro-quente. Se dessas 1000, 10% consomem, você vai dividir entre aquelas 5. Então, você tem uma margem de quantas pessoas. Aí você pode planejar quanto de material você vai comprar de insumo para a produção, quanto você tem previsto de venda. Então, você tem todo um planejamento envolvido aí de pessoal, de custo de pessoal, de custo de insumo, de receita, de todos os planejamentos possíveis para poder alcançar o teu resultado. Quando é que a gente pode caracterizar um planejamento como estratégico? Todo planejamento é estratégico quando a gente fala de um negócio? Todo planejamento é estratégico? Ou quais são as características do planejamento que a gente pode chamar de estratégico? Quer falar, Mara? Posso falar? Pode falar. Quando ele é estratégico, é aquele que você vislumbra alguma coisa lá na frente, que ainda você pretende alcançar com aquele planejamento, e aí você vai tomando ações, revendo onde você acertou, onde você errou e o quão perto você está de alcançar aquilo que você planejou. Então, ele cria uma estratégia. A gente pode usar aí como... planejamento estratégico veio de guerra, de ações de guerra, dos militares, que sempre foram os melhores em planejamento estratégico. Então, esse é o conceito. Na guerra, a meta é vencer a guerra. Se é que há vencedores numa guerra, mas aí é um cunho mais filosófico. É vencer. Então, quando é planejamento na empresa, você quer vencer alguma coisa, você quer alcançar alguma coisa. Então, ele é estratégico. Ele atende e você vai montar uma estratégia para atender aquele objetivo. O planejamento comum é aquele que você faz no dia a dia para rotinas comuns, em que você não tem necessariamente uma meta especificada para aquilo. Deixa eu tentar dar um exemplo prático. Eu preciso planejar como é que eu vou trabalhar durante o dia para fazer o meu faturamento do mês, da minha empresa, emitir as notas, emitir os boletos e tal. Isso é um planejamento que não tem uma meta estratégica além daquela rotina que eu já faço. Algumas empresas chamam para isso planejamento operacional, né? Chamam agora como é que eu vou planejar a minha operação, as atividades que eu vou fazer aqui no dia a dia para garantir que eu seja essa empresa, esse negócio, esse empreendimento que eu estou dizendo que quer ser. Você mantém aquilo que você já tem. Né? Para ter aquele nível de mercado, você já tem um planejamento, já faz de uma forma, você já se tornou, já é fluente aquele método de trabalho que você planejou. Quando você quer alcançar algo mais, aí você tem que criar um novo planejamento, uma estratégia, porque você quer subir um degrau. Você foge daquele comum que você já faz todo dia. Muita gente confunde, eu vou usar essa expressão para a gente caminhar com a questão, confunde orçamento com planejamento. Há confusão entre orçamento e planejamento? Ou como é que é esse negócio? Orçamento é uma forma de planejar ou não? Você prever o quanto você vai gastar. Isso é muito importante, para que você não fuja do seu planejamento. Vou dar um exemplo. O Ministério da Cultura, que é uma das áreas como produtor cultural que eu trabalho, ele, num recente estudo, eles estavam percebendo que estavam gastando muito por cada projeto aprovado. Então, antigamente, cada produtor cultural, cada CNPJ, ele poderia aprovar vários projetos. Só que eu aprovava 20 projetos, executava 1 ou 2, mas o provisionamento já estava feito pelo governo, porque é 4% que pode. Então, esse planejamento, eles descobriram que cada projeto aprovado
daria R$2.000. Era R$2.000 que custava para fazer um projeto cultural só ser aprovado. Eu vou lá pelo Salic Web, cadastro. Só aquele meu cadastro, se ele passasse de todas as fases, custaria para o governo R$2.000. Então, hoje, eles, através do planejamento, de orçamento, de quanto o governo tinha, eles delinearam 5 projetos para cada produtores e só pode acrescentar o 6º a partir que um já seja executado e terminado. Então, isso é um exemplo do que o planejamento pode ajudar no seu orçamento, para que você não coloque acima do que você está preparado a suportar e que leve você à falência se você não fizer isso. E a recíproca é verdadeira no sentido de que dá para a gente planejar ações sem pensar em orçamento, sem pensar no recurso que a gente vai precisar para poder tornar isso realidade? Não, porque é um meio pelo qual você vai chegar naquilo, então você precisa ter. Aí a diferença que ele falou bem do previsto e do realizado. Não só em orçamento, mas em qualquer planejamento, ele não vai sair 100% como você imaginou. Durante o caminho, as coisas vão fugir um pouquinho ali, você vai ter um acerto maior aqui ou vai ter um erro ali, e aí você tem que estar revendo esse planejamento, seja ele de orçamento ou qualquer outro, e ajustar a rota para poder alcançar. Então, ele não é 100% o que você previu, nem 100% o que vai ser realizado. Ele dá uma puxada para um lado ou para o outro e você vai ajustando. Entendeu? A gente não tem nada certo na vida, né? A única coisa que é certa é que nós vamos morrer um dia. Pois é, você está tocando no assunto, Ricardo, que vale a pena a gente explorar um pouquinho, porque muita gente diz assim, vou planejar para quê? Não vai funcionar assim, eu vou planejar e depois tenho que mudar. Mudar o que está planejado, mudar aquele plano, significa que o planejamento foi errado? Quando eu preciso ajustar, significa que o planejamento foi errado? Ou o planejamento, ele é exatamente para isso, para nos ajudar numa rota e poder ajustar os caminhos ao longo, ajustar, né, os pontos ao longo do caminho. Como é que é isso? Eu acredito que sim. Você não é porque o planejamento deu errado que você planejou errado. As coisas podem mudar no caminho. Ele falou, por exemplo, de projetos culturais, né? Às vezes você monta todo um projeto cultural, uma peça de teatro, por exemplo, e vê que o mercado não se interessou por aquilo que você montou. Você não alcançou o cunho. Você não alcançou o objeto final, mas não quer dizer que a peça seja ruim, que os artistas não souberam, não são bons, ou que você não soube fazer o planejamento. Simplesmente não teve mercado. Pode ser que daqui a 5 anos o mercado se interesse por aquele assunto e você consiga. Então, não necessariamente você planejou errado. Lógico que há casos que o planejamento foi realmente errado. Não lembro agora de nenhum caso prático, real, mas pode acontecer de você tentar lançar um produto, planejar um produto, por exemplo, planejamento de produto. Você está planejando, vou dar o exemplo de a gente não tem mais disco de vinil, mas digamos que quando estava para lançar o CD, quer dizer, a curva do produto disco de vinil estava ali no alto dela. Quando lançaram o CD, né, o vinil começou a cair na curva, esse produto deixou de ser um produto interessante. Quem planejou algum produto que se usava o vinil como objetivo final, de repente o planejamento deles tornou errado, porque está caindo. Claro. Entendeu? O mercado já está mudando, né? Aí é uma mudança de mercado. Não quer dizer que você planejou errado. O caminho onde você estava seguindo mudou. Aí Às vezes o mercado reage mais rápido do que a gente imagina. Um adendo aqui. O planejamento hoje, a gente pode colocar que toda a pessoa que planeja, ela é um empreendedor. E o empreendedor, ele é um sonhador. Dentro de ser um sonhador, ele quer realizar. Então tem a minha vontade de fazer a diferença na minha família, a minha vontade de crescer, mas como a sociedade vai deixar eu realizar? Nosso conselho, o meu conselho é que planeje, mas não deixe de executar, porque a maioria, como no começo do nosso programa, foi o quê? Que os empreendedores, eles vão para a ação primeiro para depois planejar, através de informações, através de instituições que estão chegando nas comunidades, estão chegando com empresários. Você não é só na comunidade, você vai em shoppings
pela essa área da Zona Oeste, você vê lojas bonitas, mas você fala, meu Deus, por que essa vitrine está dessa forma? Ela não planejou para poder vender. Então, é que o empreendedor ele não desista, né? Porque o importante é sempre começar. O planejamento ele é muito importante, mas todos que são empreendedores, que conhecem o empreendedorismo, sabe que vem a questão da sorte, a questão de conhecer o mercado e a questão de tentar, porque é uma grande diferença em você estudar e você se matricular. Sem dúvida, sem dúvida. É muito difícil, eu quero estudar, mas é muito difícil. Você passar ali da diretoria e se matricular. E talvez isso seja um dos fatores, né, que faz as pessoas reagirem a planejamento, porque o planejamento ele ainda é uma fase conceitual, é um momento de pensar. Agora, se você ficar só no pensar, não vai adiantar nada, não vai acontecer. Né? Você tem que agir, você tem que empreender, você tem que fazer acontecer. A gente já precisa fazer mais um intervalo, nós vamos dar uma paradinha e voltamos já já para continuar a conversar sobre planejamento estratégico. Vamos lá. Cabeça pra cima. Homem mais mulher mais amor igual família. Você tem conversado com seu filho? Tem beijado seus pais? Lembre-se que a família é a base de tudo. O PSC é o partido da defesa da família. Se ela vai bem, você vai bem. Se ela vai mal, o Brasil vai mal. Família, essa é a nossa bandeira. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Família mais educação igual Brasil melhor. Educação começa em casa. Se você não educar seu filho na sua casa, na rua ele vai aprender tudo o que não presta. O PSC é o partido da defesa da família. Se ela vai bem, você vai bem. Se a família vai mal, o Brasil vai mal. Família, essa é a nossa bandeira. Família mais educação igual Brasil melhor. Educação começa em casa. Se você não educar seu filho na sua casa, na rua ele vai aprender tudo que não presta. O PSC é o partido da defesa da família. Se ela vai bem, você vai bem. Se a família vai mal, o Brasil vai mal. Família, essa é a nossa bandeira. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Pois é, cabeça para cima hoje aqui com você, conversando sobre planejamento estratégico. Você acredita em planejamento? Você é um empreendedor? Você tem um pequeno ou um grande negócio? Mas além de tudo isso, planejamento, ele só se aplica para negócios ou ele se aplica para a vida da gente também? A vida da gente comporta planejamento estratégico? Acredito que o tempo todo. Até falei lá no começo daquele final de ano que todo mundo faz, né, as promessas para o próximo ano. Aí você vê a grande diferença. Alguns cursos até de planejamento estratégico, o pessoal pede para você escrever uma carta para você mesmo e guardar e abrir montar suas metas e abrir no final do ano e ver o que você fez. Quando você tem essa atitude de pautar aquilo que você quer, te força a tentar realizar aquilo. Aí foge um pouco do sonho e passa a ser mais pautável, mais real. Eu acho que para tudo, não para a empresa, mas para a pessoa. Se você tem que saber onde você quer chegar. Eu quero ser um dos melhores advogados do Rio de Janeiro, ou o melhor advogado do Rio de Janeiro. O que eu vou fazer para isso acontecer? Eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou tentar um estágio nos melhores escritórios de advocacia para aprender com os melhores. Então, a gente tem o exemplo do Lula, que foi o nosso presidente. Ele batalhou para ser presidente da República durante anos a fio. Desde sindicalismo lá, e foi brigando, ele chegou. É o maior exemplo de uma pessoa que persistiu num objetivo. Será que ele não planejou? A última campanha dele, por exemplo, que ele mudou toda a estratégia de campanha dele para mudar a imagem
marketing pessoal dele para poder alcançar um público que ele não alcançava para ter maior número de votos. Será que ele não fez planejamento? Não é um planejamento pessoal? Ou será que é só profissional? Não, eu acho que é pessoal também, que a gente faz parte da gente planejar o tempo todo. A gente faz isso. Só a diferença é quem põe no papel, quem vê onde eu estou chegando, onde eu estou errando para alcançar aquilo, e quem simplesmente põe o sonho e espera que aquilo vá acontecer ao léu. Pode ser que aconteça, mas é quem monta um roteiro costuma ter um resultado melhor. Você escreveu um livro, Ricardo. Você planejou escrever esse livro? Isso foi uma meta estratégica na tua vida? Como é que você fez isso? Como é que você chegou lá? A ideia do livro surgiu... eu milito muito na área de empreendedorismo e fiz parte de um projeto que apoia pessoas que querem empreender. Recebi um benefício nesse projeto na época e depois passei a ser um voluntário no projeto. Numa dessas palestras que eu dei para esses jovens, aquilo que eu achava que para mim era muito óbvio, que fica óbvio depois que você pratica, aquilo fica muito fácil para você, para quem estava começando não era fácil. Aquilo que eu achava óbvio, para eles era a grande sacada. E aí eu vi que, poxa, eu tenho que dividir esse conhecimento que eu aprendi na prática, não através do acadêmico, mas também por ele, mas não necessariamente por ele, que essa prática de quem montou uma empresa, de quem começou com muito pouco e ganhou mercado e hoje tem uma pequena empresa, ajudava eles que estavam começando. Então daí veio a ideia. Da ideia até o livro ficar pronto, foi uma jornada. Você começa a escrever e aí você vê que tem que mudar as coisas, você tem que fazer planejamento, porque você tem que ver como é que você vai vender o livro, que a editora que você vai lançar, como é que você vai divulgar, como é que você vai fazer o marketing do livro, onde você pode conseguir que as portas se abram. Se você não planejar tudo isso, não tem como você alcançar. E fala a verdade pra gente, nessa tua história, você primeiro planejou e você seguiu os passos do que você tinha planejado, ou você pensou em fazer e você foi por etapas e descobrindo coisas à frente que você precisaria fazer para poder garantir o teu sucesso? Você chegou a avaliar fatores críticos de sucesso? Essas coisas que a gente fala no planejamento, como é que é? Primeiro eu tinha um sonho e eu persegui esse sonho desde criança. Eu queria ser empreendedor. Eu comecei meu primeiro empreendimento vendendo picolé no trem, com 12 anos. Então eu queria muito ser dono. Não existia a palavra empreendedora, a cultura do empreendedor é muito nova no Brasil. Há 10 anos ninguém sabia que palavra era essa, há 15 anos nem se fala. Hoje muita gente ainda se enrola para falá-la, né? E que é uma palavra feia, né? O Luciano Huck disse uma vez num evento que é uma palavra horrível, não é nada vendável. Eu tinha um sonho, mas eu não conseguia realizar justamente porque eu errava. Eu não planejava, eu não pesquisava, e aí eu cometia erros e depois, quando eu fracassava, eu olhava, meu sonho foi derrotado. E aí eu olhava com a visão crítica e falava, meu Deus, onde que eu errei? O que aconteceu? Isso me forçou a começar a planejar. No outro eu errei assim, nesse eu posso fazer isso ou aquilo para não cair no mesmo erro. E aí eu comecei, na época acho que eu nem tinha essa visão de que isso era um planejamento estratégico, o conceito. E aí eu fui procurar empresas, associações que apoiavam os empreendedores, e lá eu comecei a aprender um pouco mais sobre pesquisa de mercado, sobre marketing, sobre produto. Tudo isso me abriu um outro mundo. Daí até o negócio acontecer ainda levou algum tempo, mas o índice de resultados positivos começou a aumentar muito. Por isso que hoje eu vendo muito peixe que, desde o vendedor do sinal a quem tem uma grande empresa, tem que planejar. Se não planejar, fica muito mais difícil. Mário, você tem trabalhado com projetos, né? Quando a gente pensa em projeto parece que ele já é um sinônimo de planejamento. Isso. É assim mesmo? Qual a diferença entre um planejamento estratégico e um projeto? É provocativa a pergunta. Obrigado. A diferença entre um planejamento estratégico e um projeto, ele não tem, porque não tem diferença, ao meu ver. Porque quando você faz um projeto,
você prever as ações que ali vão acontecer, para que você possa apresentar ao Ministério da Cultura, para que isso possa passar pelos pareceristas e eles vão deixar, o seu projeto vai deixar de ser proposta cultural para ser um projeto. Aí sim vira um projeto, mas o começo é proposta cultural. E ele não, você organizando, você tem todos os fatores, né? Quantas pessoas, que público, acessibilidade, né? A conservação, que tipo de som, que tipo de iluminação, qual o artista, qual o tempo de duração. Então, o planejamento num projeto, ele é fundamental. É fundamental. E colocando um ponto dentro do que você estava passando para ele, que a estratégia ela é tão importante que ela se resume hoje no dia a dia em sobreviver. Você tem que sobreviver. Se você não perceber que você está planejando alguma coisa, você vai começar a dizer que a vida tem muitas regras. Porque é quando você não consegue alguma coisa, eu não consegui porque isso. Mas você, desde criança, você já planeja. Porque com a ajuda dos seus pais, após os seus pais eles te deixarem para o mundo, você está planejando para sobreviver. Então, ou você vai executar aquilo que você aprendeu na escola, aquilo que você aprendeu numa sociedade honesta, e isso você vai dar a tua interpretação. Você vai adquirir como regras ou como planejamento. Planejamento é melhor, né? Que a gente, mesmo com dificuldade, a gente consegue estar hoje aqui com uma apresentadora, né? Podendo passar alguma coisa de experiência, alguma coisa do quanto é importante crer, que quando você crê, você está planejando, porque você está confiando em alguma coisa que alguém já passou. E agir. Então, quando você crê, você acredita que uma coisa é possível de acontecer, você depois precisa ter o movimento de pensar em como eu posso fazer isso acontecer. Né? E você vai buscar a forma de fazer. Via de regra, o projeto, ele organiza também essa forma de fazer. Tem todo um cronograma, né? De execução. Ele vai te dizer quais os recursos que você precisa, ele vai te orientar no tipo de recurso, na forma de fazer, o que vem antes e o que vem depois, né? Ele te ajuda no passo a passo e ele faz a gente chegar lá de fato, né? Eu tive um chefe nessa linha, né, de acreditar e não acreditar, numa outra empresa mesmo que eu trabalhei por muitos anos, e quando ele queria fazer alguma coisa desandar ou ganhar tempo, ele pedia para fazer um projeto. Ele dizia assim, tá bom, então faz um projeto. Via de regra, né? Quando a gente que aprendeu, para ganhar tempo, a gente que aprendeu a trabalhar com ele, começou a perceber então que que isso era uma estratégia de ganhar tempo dele, né? E alguns de nós que trabalhávamos de uma maneira mais próxima a projeto, com a cabeça, né, de trabalhar com planejamento e tal, descobrindo essa história, a gente começava a fazer projetos que pudessem acelerar o tempo, né? E até que a gente conseguia um pouco mexer com esse chefe e fazer ele mudar a estratégia dele de ganhar tempo, pelo menos com alguns. Porque o projeto, quando ele é bem feito, ele é um recurso imbatível, né? Ele é um recurso imbatível para você ganhar espaços, para você vender a sua ideia, para você poder tornar realidade um sonho. É todo um plano de ação, de execução, parte administrativa, parte de planejamento, parte de divulgação, o que você vai dar de contrapartida em retorno de marketing institucional. Ele te dá o caminho, né? Ele te dá uma meta para você olhar e ver, estou saindo do rumo, vou acertar meu caminho aqui. Porque o problema você falou, deu o exemplo lá, que ele queria atrasar, ele botava o pessoal para planejar, que tem gente que planeja demais e esquece de executar. Aí é o paradigma do empreendedor, que geralmente mete muito a mão, faz e esquece de planejar. E alguns que ficam no planejamento eternamente e não tem coragem de realizar. Mas isso é bom, porque para isso tem os livros. Tem pessoas como o Ricardo, que às vezes você já é um empreendedor,
você já corre atrás. Eu não quero ouvir mais ninguém, mas eu, escondido, eu vou ler o livro dele, eu vou saber as regras. Porque às vezes, não, na minha lanchonete, sei eu. E você tem um empresário que fala, não, isso é besteira, não vou planejar, não sei o quê. Mas quando ele tem um problema, ele, meu Deus, estou com um problema enorme, como é que eu vou resolver? Aí ele vai planejar. Pois na verdade, e até um dos objetivos da gente estar fazendo esse programa e falando sobre esse tema, é para desmistificar um pouquinho, fortalecer e desmistificar. Que é uma coisa muito difícil, né? A questão do planejamento. Fortalecer no sentido de dizer, a gente planeja o tempo todo. Né? A vida da gente, quanto mais planejada, mais sucesso a gente pode ter. Os negócios da gente, da mesma forma. Né? E planejar não é esse bicho de 7 cabeças, não é um negócio que precisa de uma técnica super especial. Né? É a vivência do dia a dia. Exatamente, exatamente. Né? Isso criou um pouco dessa cultura, acho que mais para trás, de que planejar aquela coisa... E toda vez que tem planejamento, é porque a empresa vai fazer corte e cabeças vão rolar. Não é por aí, gente. Hoje a gente vê, o brasileiro já está alcançando mais essa cultura, até porque está lendo mais, está estudando mais, o nível acadêmico do brasileiro aumentou muito. E a gente hoje está em pé de igualdade com qualquer país do mundo. Verdade. Apesar de ainda sermos considerados país em desenvolvimento, que para mim não somos mais... nós estamos em pé de igualdade com todo mundo. Tá a crise rolando no mundo aí e o Brasil está muito bem. Isso é fruto de planejamento. O Brasil passou a planejar muito mais, até enquanto governo. Apesar de ter todos os seus problemas, começou a olhar o mercado externo. Começou a olhar e falar, meu Deus, quando a bolsa mexe lá, afeta tudo aqui, o que eu posso planejar para prever esse cenário? Quando acontecer, o que eu vou fazer? É o famoso plano B. Se você não tem um plano B, quando o problema acontece e o teu A deixa de funcionar, você fica perdido. Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Exatamente. Se você planejou, inclusive um plano de contingência, que é para resolver quando o seu plano A não funciona, qual o B, C, D que eu vou usar? Se você não pensou nisso, pensar na hora demora muito mais do que se você pensou antes. E muitas vezes a gente já está pensando no plano B quando a gente diz assim, qual é a alternativa? Essa é a mesma pergunta de qual é o seu plano B, né? Então, é por isso que a gente o tempo todo está fazendo planejamento, a gente está pensando, mas é claro que muitas vezes a gente precisa colher informações, né? Ficar atento para fazer um planejamento adequado e colher as informações necessárias de ameaças e oportunidades e de para onde a gente quer. Pesquisa de mercado importantíssimo. Você conhecer o mercado que vai agir, isso para qualquer empreendedor. Porque às vezes você também acha que todo mundo gosta do que você gosta. Aí você não faz pesquisa de mercado. Você vai lançar um produto e você fala, isso é muito legal, eu adorei isso, se eu gostei, todo mundo vai gostar. E não é assim. Quando você vai fazer a pesquisa de mercado, você vê que de repente aquilo que você achou maravilhoso, ninguém acha. Ou só você e papai e mamãe. Exatamente, um percentual assim, muito né? pequeno. E então, aí você pode... a pesquisa de mercado é importantíssima. Também para ver o concorrente, quem está fazendo, tem alguém chegando no mercado com esse produto, entendeu? Até no meu livro eu conto o caso de um projeto que eu montei, que eu não pesquisei bem o mercado, e eu entrei com um produto maravilhoso, mas tinha uma concorrência vindo de fora com metade do preço e com uma televisão inteira à disposição para fazer campanha. Acabou comigo. Eu não durei uma semana. Falta de pesquisa. Aprendi com o meu erro. Se eu tivesse planejado, pesquisado o mercado... Pesquisado e visto que, de repente, você tinha uma concorrência, que tinha outros fatores muito fortes... Não teria investido dinheiro naquilo, não teria perdido. Teria direcionado para outro local. Perfeito. A gente já precisa ir para o nosso último intervalo e quando a gente voltar, eu quero abordar um pouquinho com vocês essa questão da forma de fazer planejamento. Quem é que tem que planejar? É só a cúpula da empresa? Qual a melhor forma? Envolver toda a equipe? Como se faz um bom planejamento, tá bom? Vamos ao intervalo e voltamos já já. Cabeça pra cima. Família, mais educação, igual. Brasil melhor. Educação começa em casa. Se você não educar seu filho na sua casa, na rua ele vai aprender tudo o que não presta. O PSC é o Partido da Defesa da Família.
Se ela vai bem, você vai bem. Se a família vai mal, o Brasil vai mal. Família, essa é a nossa bandeira. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Família. Mais. Educação. Igual. Brasil melhor. Educação começa em casa. Se você não educar seu filho na sua casa, na rua ele vai aprender tudo que não presta. O PSC é o Partido da Defesa da Família. Se ela vai bem, você vai bem. Se a família vai mal, o Brasil vai mal. Família, essa é a nossa bandeira. PSC, o ser humano em primeiro lugar. Para manter-se aquecido, basta aproximar-se do fogo. Para viver a paz, alegria e vida eterna, basta aproximar-se daquele que as tem. C.S. Lewis. Família. Mais. Valores. Igual. Brasil melhor. 1 em cada 4 adolescentes é dependente do álcool. Jovens se perdem na maconha e no crack. A droga mata o viciado e destrói a família. Só resgatando os valores da família, vamos mudar essa realidade. Família, essa é a nossa bandeira. PSC, o ser humano em primeiro lugar. E aí, você já está se estimulando a fazer o seu planejamento e o seu planejamento estratégico? Turma, como é que a gente faz essa história de planejamento? Quem deve fazer o planejamento? É só o diretor? Qual a melhor forma de planejar? Envolver a equipe em instituições maiores? Isso funciona ou não funciona? Como é que é? Depende muito do tamanho da empresa. Tá? Quantidade de funcionários influencia muito, de colaboradores, de pessoas envolvidas, influencia muito no planejamento. Academicamente, todo mundo fala que a gente começa de cima para baixo, procura envolver todo mundo, porque quando você envolve todo mundo, a coisa anda melhor. E se não tiver a cúpula envolvida, você não vai conseguir gerar mudança com aquele planejamento, principalmente quando você mexe com a cultura da empresa. Se você não envolver quem está comandando, você não consegue mudar, porque não vai ter poder de mudança. E por outro lado, quando você não envolve a equipe, não informa a equipe por que daquele planejamento, o que se espera daquilo, o que aquela pessoa vai ganhar com aquilo. Por que está fazendo? Por que está fazendo? É a história da demissão, né? O cara acha logo porque o ser humano ele é resistente à mudança. Se alguma coisa muda a forma de ser feita, ele já fica preocupado, porque gera desconforto e o desconforto gera insegurança, que gera medo e a pessoa já acha que não, está mudando alguma coisa, então tem que envolver todo mundo e começa geralmente de cima para baixo e todos têm que participar. Lógico que tem as pessoas que estão mais na esfera de montar, de pensar, tem os que estão mais na execução, mas eu acho que tem que envolver todo mundo e começa de cima para baixo. Mas nada impede também, eu como empreendedor não posso deixar de falar isso, que você como um mero funcionário de uma empresa não planeje uma mudança e você seja o ator daquela mudança. Eu vou dar o exemplo de você deu um da empresa onde você trabalhou. Eu trabalhei numa empresa que eu ia no cliente vender um produto enquanto serviço, era um serviço, eu trabalhava com auditoria, e chegava lá, via uma necessidade que aquele cliente precisava de uma consultoria. E a empresa não fazia aquele serviço, mas eu podia prestar aquele serviço. Então eu cavava aquela oportunidade primeiro com o cliente, chegava no meu chefe e falava, olha, existe uma oportunidade de vender isso, de vender, vamos fazer essa consultoria lá. Eu cavava a oportunidade, eu planejava, montava e buscava. Às vezes ele falava, não vou fazer, não, vamos fazer, vou botar você, vou chamar outro profissional, vamos fazer. Então você como intraempreendedor, como empreendedor dentro da empresa, pode usar do planejamento para mudar a sua realidade e a realidade da empresa. Mas geralmente isso é mais forte quando começa de cima. Normalmente se envolve a equipe, até na coleta de ideias, na indicação de ações que podem ser significativas, sugestões, etc. Mas a vontade política, ela com certeza começa de cima para baixo, né? E para poder garantir e fazer acontecer. Uma pessoa que queira fazer planejamento e ela não saiba por onde começar, onde buscar ajuda? Ela pode buscar ajuda hoje no Sebrae, né? Hoje a gente também tem
A gente tem a própria Firjan, né, que nosso amigo faz até parte, e que você, o microempreendedor de Jacarepaguá, da Zona Oeste, ele pode estar procurando esses 2 órgãos que eles têm, são órgãos que passam a informação necessária. Pelo site do Sebrae também, você pode estar conseguindo essas informações. Perfeito. Que é excepcional o planejamento até para o seu dia a dia. Não pensa você como só empreendedor, só como empresário, mas você como cidadão. Você saber o que vai fazer parte do seu gasto do dia a dia, você vai ver um resultado melhor em aquisições e benefícios familiares. A gente tem também algumas associações que apoiam empreendedores, as incubadoras das universidades. Também pode ser para quem tem uma ideia de negócio e quer montar esse negócio e não sabe nem por onde começar. Além do Sebrae, lógico, a gente tem o Iniciativa Jovem, que é um projeto patrocinado por uma grande empresa, que apoia novos empreendedores. A gente tem as incubadoras das universidades, e aí tem várias que incubam projetos. Você vai lá, apresenta o seu projeto, a ideia é boa, eles tentam conseguir um patrocinador e ajudam. E para quem quer começar a pensar mesmo, eu acho que o Sebrae é uma porta forte para apoiar. Queridos, terminamos o nosso programa. Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Foi realmente muito bom, foi rápido, né? Conversar com vocês passa rapidinho, né? A gente pensa... Passou muito rápido, a gente achou que ia demorar e foi muito bom estar aqui. Mas menos do que a gente pensa. Muito bom conversar com vocês. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você pelo convite. Tá bem? Mensagem final para o telespectador. Não desistir é árduo o caminho de qualquer pessoa, de qualquer conquista, de qualquer etapa de crescimento. É difícil, indiferente de classes, raças, ideologias. Mas não desistir nunca, porque qualquer ação gera um resultado. Maravilha. Então tem que começar. Maravilha. Começar e vai à luta. Eu vou usar até uma frase que está abrindo meu livro, que é um versículo, que eu acho que o importante é você caminhar hoje, amanhã e sempre. Não desistir. Continuar, dar um passinho de cada vez, mas não desiste do seu sonho. É possível. Todo mundo fala, é muito fácil falar porque você já é empresário. Não, eu comecei do nada. Eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha um sonho, uma ideia. Batalhei, apanhei, passei muita dificuldade. Foi muito difícil os primeiros anos da empresa, mas eu não desisti, eu conquistei. Se eu pude, qualquer um pode. Você é um empresário hoje porque você fez o que você está falando. Eu acreditei. Você diz, faça o que eu digo e o que eu faço. Né? Exatamente. Isso aí. Muitíssimo obrigada também a você que esteve conosco até agora, participando do nosso programa. Que Deus abençoe você e nós queremos agradecer a sua participação. Esperamos ter contribuído com informações úteis para a sua vida, que possam realmente lhe ajudar e também lhe edificar. Terminamos o nosso programa sempre com boa música. E hoje a nossa inspiração musical fica com o PG. Tchau. Tudo era tão certo, você estaria aqui, enxugando as lágrimas, salvando o meu dia. Mas novamente eu digo amém, e ainda chove. Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver, toda lágrima